Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa quinta lição da nossa classe de adultos, da nossa escola dominical, edições da CPAD. Estamos dando continuidade ao quarto trimestre de 2022, onde estudamos o seguinte assunto: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje falamos especificamente a lição de número 5, contra os falsos profetas. A palavra de Deus, ela nos deixa claro a existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou a respeito disso no Evangelho de Mateus, quando no capítulo 24, versículo de número 24, ele diz: porque surgirão falsos profetas. Essa trágica realidade também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Este tinha uma palavra de juízo e, enquanto isso, os falsos profetas tinham palavras de bênção. A presente lição é um alerta para o crente viver de maneira prudente. É preciso sensibilidade e discernimento espiritual para discernir a fonte das profecias. Então nós temos aqui o nosso texto inicial, que está baseado em 2 Pedro 2, versículo 1, que nos fala da seguinte forma: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha que coisa terrível, né? Olha qual que é a missão dos falsos doutores: introduzirem encobertamente. Veja que não é uma coisa revelada, mas é encoberta para que ninguém perceba. E eles têm a missão de trazer aí heresias. E o pior é que o texto é claro: heresia de perdição. O objetivo é levar o homem e a mulher à perdição, e negam, o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Veja que são pessoas que falam em Deus, pela indicação do texto, pessoas que estão no nosso meio, já que é uma indicação aí de pessoas que foram resgatadas pelo sacrifício de Cristo, mas findaram apostatando da fé, como diz em outro texto da palavra de Deus. Então, é muito trágico, a gente precisa estar atentos, alerta na presença do nosso Deus. Nossa verdade prática diz que os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. E desta maneira, as pessoas perdem a fé e começam a andar por caminhos tortuosos que Deus não colocou, não estipulou para eles andarem. Nós temos também uma leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel 13, do verso 1 ao 10. Eu quero fazer essa leitura aqui com os amados, em seguida a gente introduz a lição. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estares na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira? Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão.
nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outros a reboca de cal não adubada. Então veja a revolta do Todo-Poderoso contra aqueles que mentem em seu nome, dizendo que ele falou sem que ele tenha falado, né? Então é muito sério isso, e a gente precisa nos dias atuais estarmos atentos, estarmos alerta, né? Porque estas coisas ainda estão acontecendo. Vamos à nossa introdução. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e inimigos também da nação. Desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel lá na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado, ou seja, os falsos profetas tinham a cobertura de líderes religiosos e de autoridades, né, ali do meio do povo. Então eles estavam ali com toda a liberdade de atuar e mentir em nome do Todo-Poderoso, né, usando o nome de Deus em vão, claro, para enganar o povo e fazer com que o povo permanecesse nos seus maus caminhos, sem despertarem para um verdadeiro arrependimento e conversão e um verdadeiro relacionamento com Deus. É muito importante a gente notar que o engano sempre trabalha desta forma, levando a pessoa a se sentir confortável mesmo diante de uma vida pecaminosa. Isso é muito grave, é muito perigoso. Tópico de número 1, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Veja qual que era a função dos profetas, apresentar Deus ao povo. Ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus, né? Veja que é diferente. A função do sacerdote é ligeiramente diferente da função do profeta. Enquanto o profeta apresenta Deus ao povo, o sacerdote apresenta o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Ou seja, os falsos profetas, eles nem apresentavam Deus ao povo, nem apresentavam o povo a Deus. Eles apresentavam uma mentira, para que com esta mentira, para que com estas palavras enganosas, desencaminhassem o povo da presença de Deus. Isso é muito, muito grave, né? Nosso primeiro subtópico fala sobre o termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é navi, cuja etimologia ainda é discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. No caso, o profeta fala aquilo que Deus lhe dá para ser falado ao povo. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe, e o próprio texto esclarece o significado do ofício. Esclarece aqui o significado do ofício, como diz no versículo 1 do capítulo 7 de Êxodo. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Ou seja, Deus colocou Moisés, né, por Deus sobre Faraó, porque Moisés recebia diretamente do que Deus falava com ele, né, transmitia para o Arão, e o Arão fazia a função de porta-voz, né, daquilo que Deus havia comunicado diretamente com Moisés. Por isso que Arão aparece aqui como profeta. Mas as três principais palavras hebraicas, né, que traz o termo profeta são Navi, Roé e Rosen, como aparece em
1 Crônica 29, versículo 29, que diz: os atos, pois, do rei Davi são os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Segundo, os termos, outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas, como mensageiros. O profeta, lá em Ageu 1,13, é chamado de embaixador. 1 Reis 14, 18, 2 Reis 9, 7, chamado de servo de Deus e do Senhor. E Deuteronômio 33, verso 1 e 1 Samuel 9, 6 é chamado de homem de Deus. A palavra profeta é de origem grega, é formada por uma preposição pró, que significa antes, e da raiz pé, do verbo preme, que significa falar. Isso talvez justifique o conceito, que mais se popularizou com o passar do tempo, de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. Ou seja, Deus lhe concede antecipadamente aquilo que vai acontecer depois. Então, antecipadamente ele recebe de Deus aquilo que acontecerá no futuro. Os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, inclusive, conforme a lei de Moisés. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos que são usados para os profetas verdadeiros são usados também para se referirem aos profetas falsos. Ou seja, qual a diferença então entre profeta falso e profeta verdadeiro? Quanto à palavra, quanto ao termo, não muda nada, continua a mesma coisa. Então o que é que muda? O contexto. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. A fonte, a origem. Qual que é a origem da profecia? Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudo-profetes, ou seja, falso profeta. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, também em 2 Pedro 2 e 1. Então, veja que pelo nome, pelo termo, não dá para fazer uma distinção, uma diferença. Mas o contexto é que faz a diferença. Ou seja, o falso profeta, ele não apresenta Deus ao povo. O verdadeiro profeta apresenta Deus ao povo. O falso profeta não condena os pecados do povo. O verdadeiro profeta, usado por Deus, ele condena os pecados do povo, exortando o povo ao arrependimento, para que possam reconciliar-se com Deus e abandonarem suas práticas pecaminosas. Então aí está uma diferença. O falso profeta não zela pela vida espiritual do povo. O verdadeiro profeta, usado por Deus, trabalha para isso. Apresentar Deus ao povo, apresentar a santidade do Senhor e trazer a mensagem divina de exortação, para que o povo se arrependa dos seus maus caminhos e sirva unicamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando o povo, quando a nação precisa de um consolo diante de um inimigo que se aproxima, querendo esmagar, se o povo está ali na comunhão com Deus, o povo se humilha, Deus usa o profeta também para dizer: não tema, porque eu estou convosco, estou com vocês. E o inimigo vem por um caminho, vai voltar por 7, vai voltar assombrado, correndo, enfim. Deus usava os profetas também para consolar o povo. Bem, vamos ao segundo tópico, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, também há maldição. Como há verdadeiro, há também o mentiroso. Como há o justo, há também o injusto. Como há vida, também há morte. Como há céu, há inferno. Assim também como há profetas legítimos enviados por Deus,
há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Qual o objetivo disso? Nós temos aqui os dois lados. Nós temos o caminho que leva a Deus e o caminho que distancia mais de Deus. E precisamos, então, sermos pessoas que amam a verdade. Porque se amarmos a verdade, Deus nos preservará da mentira e do engano do pecado. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A apresentação. A expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel 13:16 e 38:17. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia. E também aos falsos doutrinadores da atualidade. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando. É um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração. Né? O que é um pleonasmo? Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando. Né? Veja que é uma ênfase aqui, até mesmo uma repetição dessa palavra, profetizar, ou profeta, ou profetizadores. Né? O profeta aqui, usado por Deus, está dando ênfase, né, quanto a alertar o povo, né, quanto à atuação dos falsos profetas, para que o povo pudesse se alertar para a verdade de Deus e se converter ao Todo-Poderoso. O que os falsos profetas prestam ao povo? Um desserviço. Eles são chamados de loucos, do hebraico Nabal, que significa ser insensato, ser o tolo. Né? O Nabal, ele afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acredita em Deus, ou seja, o louco, conforme diz Salmo 74:22, zomba, né? Afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus, Salmo 39:8, e não acredita em Deus, Salmo 14:1. Diz o nécio, ou seja, o louco no seu coração, não a Deus. Isso é loucura, né? Ezequiel afirma que ele segue o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus. Veja que é algo feito conscientemente. Não é que eles não sabem que Deus existe. Eles sabem, no fundo, que Deus existe, mas eles preferem negá-lo. Entende o nível de periculosidade dessas pessoas? Ora, se você tem coragem ou ousadia de conscientemente negar o Senhor, o que essas pessoas não serão capazes de fazer para iludir o povo, não é verdade? As raposas do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação e representam hoje a Igreja de Cristo, assim como as raposas do deserto, né? Os chacais estão ali famintos e violentos, prontos para devorar. Assim também os falsos profetas estão desesperadamente esperando oportunidades, buscando oportunidades, indo para cima, né? Tentando aí estragar a comunhão da Igreja de Cristo com o seu Salvador. Jeremias apresenta um discurso duro contra eles em Jerusalém. Os amados quiserem ler, aí na sua casa, você pega a sua Bíblia, abre em Jeremias 23, verso 9 ao 40. Não faria a leitura, é um pouco extensa, mas os amados podem fazer isso em casa. Os israelitas caminhavam para a ruína ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para
ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Né? Muito importante isso. Terceiro tópico, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e a busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Olha o comparativo que é feito aqui. Assim como havia uma febre, assim como havia uma procura e um interesse muito grande, uma crença desesperada em mentiras, em falsas profecias, existe hoje também um interesse muito forte em mensagens falsas. E as mensagens falsas têm um problema grave que nos leva para longe de Deus. É melhor buscarmos a mensagem verdadeira que nos encoraja a nos aproximar do Senhor e mostra a solução para isso, que é o arrependimento, se estivermos em pecado. O profeta no Antigo Testamento, primeiro subtópico do tópico 3. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualitativo que o identifica como tal, mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. Olha por que os profetas eram mal vistos. Por causa que aquelas autoridades haviam se corrompido e se apartado da lei de Moisés. Então, quando o profeta profetizava, mexia na sua ferida. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então a igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro por não concordar com suas práticas pecaminosas. Segundo, os portadores da mensagem falsa ou de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-voz de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Mentiam descaradamente para o povo. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje também desestrutura não só a igreja, mas desestrutura toda a sociedade. A mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade, da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e com o próximo. Não é verdade? Vamos ver aqui na palavra do Senhor, 1 João capítulo 2, verso 4. Nós temos 2 versículos. 1 João 2, 4 diz o seguinte, olha só. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. Capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, no contexto bíblico,
A mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e também da nossa relação com o próximo. A relação com o próximo, que os versículos foram citados, deixa claro como deve ser. Amor. Saiu fora dessa esfera. Se houver alguém incentivando a gente sair fora da esfera do amor, com certeza a mensagem é falsa e tende a nos afastar de Deus. Terceiro, a ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Javé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte, né? Havia rei que dizia: olha, fale bem a meu respeito, senão eu te lanço no calabouço. Quer dizer, aí o profeta deixava de ser profeta verdadeiro imediatamente, né? Caso ele não estivesse realmente com a mensagem de Deus para passar, né? Os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. E nós devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Muito cuidado. Nós não fomos chamados para falar o que o povo quer ouvir, mas para falar o que o povo precisa ouvir para se consertar com Deus. Também não fomos chamados para pregar mensagem encomendada, mas transmitir aquilo que Deus deseja falar para o povo. Bem, concluímos aqui a nossa lição, deixando um alerta contra os falsos mestres, contra os falsos doutores que existem na atualidade, mudando a verdade de Deus em mentira. O objetivo: desencaminhar o povo da presença de Deus. Concluímos dizendo que o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas. E isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é a associação com o ímpio, para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. E nós, como Igreja do Senhor, devemos zelar pela verdade acima de tudo. A palavra diz que somos coluna e baluarte da verdade. Devemos tomar o máximo de cuidado para não sermos divulgadores de mentiras. E hoje, com a evidência, né, das redes sociais, o cuidado deve ser redobrado, porque nem tudo que aparece nas mídias sociais é a verdade. Devemos manter o coração limpo de enganos, de boatos maldosos, né? Devemos proclamar a verdade. Que Deus abençoe os amados. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.